Pode começar. Ok, muito bom. Então, oficialmente agora, começando, prazer enorme estar com vocês aqui, e, tanto o pessoal que está no Zoom, como os que estão no canal da Central do Livro de Mormon, no YouTube, e aqueles que estão assistindo aqui em paralelo, aqui minha transmissão paralela na minha linha do tempo do Facebook, usando o Facebook Live. Prazer enorme. Já que nós tivemos uns probleminhas técnicos aí, perdemos uns 20 minutos, vou falar bem rápido, ou melhor, eu não vou nem falar rápido. As outras lives dos nossos irmãos e irmãs aí vão tratar desses capítulos, então, que é Gênesis capítulo 18 a 24. Gênesis capítulo 18 a 24 vai ser a designação de leitura no currículo Vem e Segue para essa semana que se inicia. E várias pessoas vão fazer comentários a respeito, e eu estou vendo aqui, pelas perguntas que já me foram enviadas, que algumas perguntas têm relação com com os capítulos dessa semana. Então, ao invés de eu fazer meus comentários e aí depois abrir para as perguntas, já que nós perdemos 20 minutos, aí eu vou entrar direto nas perguntas. Então, começando aqui pelo pessoal que chegou primeiro, a irmã Esther Cavinato. Ela perguntou quase meia hora atrás por que só Isaac recebeu o convênio e Ismael não. Mambo, obrigado pela pergunta. Aliás, você tem duas perguntas, mas vamos uma de cada vez. Nós podemos entender isso através da doutrina da pré-ordenação. Da mesma forma que o Senhor escolheu Abraão para ser, vamos dizer assim, o portador das chaves desse convênio com essa família dele, o Senhor também escolheu Isaac e, eventualmente, Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. E é da mesma forma que José, apesar de ser o 11º filho de Jacó, ele recebeu a primazia, no caso, né, que seria a primogenitura, o direito de primogenitura, ou seja, ele recebeu então as chaves como patriarca daquela família, muito embora ele tinha irmãos que tinham muito mais idade que ele. Então entendemos que isso é uma questão de pré-ordenação. O Senhor pré-ordenou. Muitos outros patriarcas já tinham existido antes de Abraão, desde a época de Adão, Noé e Melquisedeque, o Sem, mas o Senhor tinha pré-determinado ou pré-ordenado Abraão para portar as chaves disso que o profeta Joseph Smith chamou o Evangelho de Abraão, que são as bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó. Muito bem. Irmão Marco Aurélio Lepoli, os dois mensageiros que visitaram Abraão e destruíram Sodoma eram homens mortais ou anjos ressurretos? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, isso começando então com Gênesis capítulo 18. E em Gênesis capítulo 18, dependendo da tradução da Bíblia que você estiver usando, alguns lugares diz que eles são homens santos, outros lugares diz que eles são anjos, mas dá para notar que quando Abraão os recebe, nessa época o Senhor já tinha mudado o nome dele para Abraão, ao invés de Abrão. E Abrão, então, ele, como um bom hospedeiro, nômade, mas um bom hospedeiro, ofereceu água para eles lavarem os pés. Lembra? Eles usavam sandálias lá, estrada de terra. Então, trouxe água para eles lavarem os pés. Falou, recostava debaixo dessa árvore. E foi lá, pediu a Sara para fazer pão, pegar 3 medidas de flor de farinha, faz bolos lá, fazer pão feito na hora, quentinho, cheirosinho, e pegou uma vitela lá no rebanho, deu lá para o empregado dele, preparou, botou lá umas ervinhas, não sei o que, meteu lá no braseiro, ou seja, fez um churrasco. Alô, gauchada aí, ó, o homem fez um churrasco, Abraão faz um churrasco, tá? E pegou manteiga e leite, e a vitela, e o pão,
e colocou tudo lá. E diz aqui então, em Gênesis capítulo 18, versículo 8, que Abraão pôs tudo diante deles e ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore e comeram. Então dá para notar aqui que, olha, isso aí não eram seres celestiais, tá? Em primeiro lugar, não eram seres celestiais. Eles sentaram lá e comeram, descansaram lá, tudo bonitinho, não sei o quê. Eram homens que possuíam o sacerdócio, realmente eram homens possuídos, que possuíam o sacerdócio, homens santos. Mas a identidade deles não nos é fornecida aqui no relato de Abraão, pelo menos não nesse relato que Moisés fez séculos depois do ocorrido. Não esqueça, o livro de Gênesis foi escrito séculos depois do acontecido. Moisés provavelmente pode ter lido isso em outros registros que estavam à disposição dele, provavelmente através do sogro dele, Jetro, que era um sacerdote. Mas enfim, dá para notar que não era. Agora, uma coisa importante é o seguinte: nessa época aqui, tá, não tínhamos anjos ressurretos. Tá? O primeiro a ressuscitar nessa terra foi o Salvador Jesus Cristo. Então, quando tínhamos então instâncias ou ocasiões em que mensageiros precisavam ministrar aqui na terra, como por exemplo ministrar para Adão e Eva, então provavelmente o Senhor usou seres transladados de outros lugares, de outros locais, de outros planetas, para vir aqui e administrar. Ordenanças terrenas só podem ser oficiadas por pessoas que sejam terrenas, mortais. Sejam mortais ou transladadas, mas são pessoas mortais, não pessoas imortais. Espíritos não oficiam essas ordenanças terrenas. E seres ressurretos não oficiam essas ordenanças terrenas. Então, eles provavelmente eram seres mortais. Existe uma especulação, e é uma especulação. Deixa eu voltar a fita atrás e repetir. Existe uma especulação de que esses homens teriam sido Melquisedeque e seus conselheiros. Mas, nesse ponto, nessa altura do campeonato, isso é especulação. Mas guarda aí no seu fichariozinho aí para referência futura, que no dia que nós tivermos mais registros, escrituras adicionais e a identidade dele for confirmada, aí nós vamos saber se foi mesmo Melquisedeque ou alguma outra pessoa, e se Melquisedeque era realmente Sem, filho de Noé. Tudo isso nós vamos saber quando tivermos mais escrituras. Então tá aí, irmão. Muito bem, irmão Rodolfo Cardoso, sessão 132, ensina que Abraão entrou na sua exaltação, que se senta no seu trono. Com isso sabemos que ele já é ressuscitado e exaltado? Bom, de acordo com o que o senhor falou ali, para o profeta Joseph Smith. E não esqueça que sessão 132, partes dessa sessão foram dadas ao profeta Joseph Smith em 1831. Muito embora ela só foi registrada por escrito em 1843. Mas seja como for, tá, nós temos aqui já aí uns 3.800 anos desde os dias de Abraão. E uns 1.800 anos desde a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, tinha tempo suficiente para Abraão ter sido já ressuscitado e exaltado. Então, se o senhor estava dizendo que naquela ocasião, para o profeta Joseph Smith, que Abraão ele já tinha entrado na sua exaltação, eu não vou discutir com o senhor. Se o senhor falou, está dito. Então, é isso. Irmão Marco Lepoli, a mulher de Ló virou literalmente uma estátua de sal, ou essa passagem em sentido figurado? Olha, irmão, pode ser tanto sentido figurado como uma coisa literal. Porque, veja bem, defina o que é sal. Existem diferentes tipos de sais. Eu não sou químico, tá? Mas qualquer pessoa que tem estudado química sabe que quando você fala em sais, pode ser cloreto de sódio, pode ser cloreto de potássio, pode ser uma porção de outros tipos de sais. Sais minerais, que a gente chama deles, né? Incluindo magnésio, manganês, são sais minerais. Manganês é sal, tá? Enfim, mas sais minerais, a gente usa o termo, correto? Então,
Agora, se Sodoma e Gomorra, se aquelas cidades, naquela planície, estavam sendo estavam sofrendo julgamento por meio de fogo, se a esposa de Ló voltou, olha, é aquele negócio, olha, ia estar quente para chuchu. E poderia acontecer de que ela tenha sido calcinada, tá? Calcinada, ou seja, não torrou, mas tá? Chegou naquele ponto de praticamente virar churrasquinho ali, tá? Esse termo você vai encontrar lá nos melhores dicionários aí. Foi reduzida a cinzas, tá? Foi abrasada, tá? É isso que ela foi abrasada, tá? Então, e no que se refere a sal, então, aqui, é uma classe de compostos formados pela reação de uma base com um composto. É aqui, olha, cloreto de amônia, tem sulfato de magnésio, sulfato de sódio, sulfato de ferro e amônia, que são definidas como sal. E olha, eu estou lendo só no dicionário, eu estou nem lendo nada de química, não, só no dicionário. Então, olha, para uma estátua de sal, olha, foi calcinada, tá? Ela foi queimada e ficou cinza. Se ficou uma estátua ou não, não sei. Não vou entrar aqui no coisa. Vocês devem ter visto bastante filme já aí de Hollywood que botou lá o sujeito lá todo torrado lá na tela. Você já sabia isso daí. Mas, como eu disse, se há algum sentido figurativo nessa estátua de sal, vamos ver mais registros. Quando tivermos o livro de Abraão, por exemplo, o completo, aí vamos ver como é que Abraão colocou esse evento que aconteceu com a esposa do sobrinho dele, a sobrinha dele, esposa de Ló. Bom, Rodolfo Cardoso, se em uma nação só houver iníquos e um justo, o senhor pode destruir essa nação como fez Sodoma e Gomorra? Pode acontecer nos nossos dias? Olha, tomara que não, viu? Porque tem muita gente justa nesse mundo, tá? Então, você pode dormir sossegado, tá? Em qualquer lugar do mundo, não importa quão iníquo for o lugar, em qualquer lugar do mundo onde exista uma estaca de Sião, você tem ali um lugar de refúgio. As estacas de Sião são um lugar de refúgio. É o que o Senhor diz lá em Doutrina e Convênios, refúgio contra a tempestade. Seção 115 de Doutrina e Convênios, versículo 6, o Senhor diz isso: para que a reunião na terra de Sião e em suas estacas seja uma defesa e um refúgio contra a tempestade e contra a ira, quando for derramada sem mistura sobre toda a terra. Então, um lugar de refúgio. As estacas de Sião são um lugar de refúgio para aquela época em que o Senhor vai enviar a tempestade com toda a ira, ou seja, tudo aquilo que está acumulado na terra, toda a iniquidade que está acumulada. Tá? Para toda ação existe uma reação. A natureza vai devolver à terra toda a imundície que está sendo acumulada por causa da iniquidade. Mas nas estacas de Sião nós vamos ter um lugar de defesa e um lugar de refúgio. Mas o Senhor diz que a ira vai ser derramada sem mistura, ou seja, não vai estar diluída, ele não vai aguar a ira dele, não, tá? E sobre toda a terra. Então, aí, queremos que nossas estacas sejam fortalecidas e queremos que elas sejam divididas. Não queremos só fortalecer, mas queremos dividir, queremos ter o maior número possível de estacas. Quanto mais estacas, maior a proteção. E também os lugares onde nós temos a casa do Senhor. Onde quer que exista um templo, ali é um lugar que vai ser protegido pelo Senhor quando essas tempestades da ira dele forem enviadas. Então, irmãos, olha, pode dormir sossegado, tá? Onde quer que você esteja morando aí, está tudo bem. A irmã Edna Aparecida, o Manual do Instituto do Velho Testamento responde a maioria dessas perguntas. Irmã, o Manual do Velho Testamento responde a maioria das perguntas, obrigado.
Se você puder colocar, inclusive, o link aí para o manual no site da igreja, acho que vai ajudar bastante pessoas aí, especialmente aqueles que não são lá muito velozes, lá não tem muita destreza com a internet. Coloca lá o link para o manual, inclusive eles devem ter até o manual em PDF também no site dos seminários e institutos. Por gentileza, pode colocar lá. E, de fato, a maioria dessas perguntas vocês podem encontrar nos manuais do Instituto. Mas o manual não fala, você só lê. E aqui você está aqui, né, conversando aqui com o irmão Martins, a cores via satélite aí, para todo o Brasil, Moçambique, Japão, Portugal e sei lá mais onde. Mas, obrigado, irmã, muito obrigado. Grande Torres aqui. Quando um casal selado no templo se separa, como fica a condição deles no templo? Eles perdem a exaltação? Como fica a condição deles junto à expectativa de exaltação? Olha, eles não perdem exaltação nenhuma. Se foi ou se aconteceu um divórcio, a gente preferiria que não acontecesse o divórcio, mas somos imperfeitos, que na mortalidade existe a possibilidade de alguns relacionamentos não darem certo. Então, se ocorrer um divórcio, não significa necessariamente que eles vão perder as suas promessas eternas. Não, em absoluto. Se ambos, ex-marido e ex-esposa, continuam sendo fiéis discípulos de Jesus Cristo, dignos de uma recomendação para o templo, nada é perdido. Agora, para que possam receber a mais alta recompensa que nosso Pai Celestial tem lá na glória celestial, eles vão ter o privilégio de, se assim desejarem, encontrarem novos companheiros eternos. E quando acontecer isso, quando eles encontrarem novos companheiros eternos, quem chegar primeiro num namoro aí firme, através do seu presidente de estaca, vão pedir o cancelamento daquele primeiro selamento. Cancelamento de selamentos. E isso é feito pela primeira presidência da igreja. Só a primeira presidência pode conceder cancelamento de selamentos. Então, as perspectivas deles de exaltação continuam inalteradas após o divórcio. Tudo depende deles, da fidelidade deles, do seu cumprimento dos mandamentos, honrar os convênios que fizeram. Agora, se quiserem o mais alto céu na glória celestial, estamos usando aqui linguagem que vem de Doutrina e Convênios, seção 131, se eles quiserem o mais alto céu, ou mais alto grau na glória celestial, eles vão ter o privilégio, então, de escolher novos companheiros eternos, obterem o cancelamento daquele primeiro selamento e, então, serem selados em segundas núpcias. Isso daí. Irmão Sandro Argaque Correia, em Gênesis 18:12, Sara duvidou da promessa dos 3 homens santos quando falaram a Abraão que ela teria um filho. Depois Sara negou, que riu, porque temeu quando ouviu a voz do Senhor. Olha, curiosamente, isso foi uma coisa que foi perguntado na semana passada, porque hoje nós começamos com Gênesis 18, mas tudo bem. Olha, quando eu leio aquela passagem, eu acho que foi uma reação muito natural dela. Estou com 89 anos de idade, vou ter filho agora com 89 anos de idade. É isso, eu não vejo que foi Sara duvidando do Senhor. É que era uma coisa tão maravilhosa, tão espetacular, tão milagrosa, que o que, hein? Abraão mesmo falou que o Senhor abençoe Ismael. Eu, já com 99 anos de idade aqui, vou ter que... Só isso. Então, não foi falta de fé, nem nada. Ok, doutora Lilian Berquist aqui. Quando Abraão respondeu a Isaac em Gênesis 22 que Deus ia prover para ele um cordeiro para o holocausto, ele, Abraão, no fundo já sabia que não iria sacrificar o filho. Olha, é uma boa pergunta, viu? Olha, isso aí você vai ter que esperar aí mais uns 70 anos. E quando você estiver lá do outro lado do véu, você pergunta para Abraão. O texto das Escrituras, como está agora, não nos dá nenhuma indicação
de que Abraão já sabia de que não ia realmente sacrificar o filho dele, o filho tão querido dele. Abraão não sabia disso, pelo menos não há nenhuma indicação no texto. E essa resposta dele para Isaac: o Senhor proverá para si um cordeiro. Não esqueça, eles viajaram 3 dias para chegar lá no Monte Moriá. 3 dias. E Isaac está perguntando: olha, tá aqui a lenha pro sacrifício, estamos aqui com a tocha aqui para fazer o fogo lá, mas cadê o cordeiro? E Abraão, não vou dizer para você o que é agora, então só show. O senhor vai ter seu cordeiro lá. Quando a gente chegar lá, a gente vê. Tá? A gente vê. Quando chegar lá, a gente resolve isso. Tá? Seria a maneira, talvez, que a gente diria hoje em dia. Vamos ver. Como é que vai? Vamos ver. Lembra aquele negócio que nossos pais diziam lá? Escuta, posso ir na festa tal daqui a 2 semanas? Vamos ver. Tá? Então, é aquilo. Não sei. Mas quando nós tivermos, mais uma vez, quando tivermos o livro de Abraão completo, no próprio, tá escrito pelo próprio Abraão, aí vamos ver o que ele vai, se ele declarou alguma coisa lá sobre o que aconteceu naqueles 3 dias. Se não, se ele não tem nada escrito sobre isso, vamos ter que perguntar no serão lá, quando a gente tiver uma chance de estar num serão com ele. Irmão Rodolfo Cardoso: qual a diferença entre divindade e caráter divino? Abraão era um ser divino ou só possuía caráter divino? Bom, olha, eu não tô recordando de ter lido essa expressão caráter divino. Acho que você deve estar querendo dizer uma pessoa que tem mostra no seu caráter atributos, virtudes cristãs. Acho que é isso que eu deve estar se referindo aqui com essa expressão caráter divino. Agora, divindade, tá? Divindade é um estado que requer ressurreição e glorificação celestial e o direito de governar na glória celestial. Aí, sim, quando, no caso, um casal possui não apenas exaltação, mas possui vida eterna, ou seja, o poder de criar novas vidas, à imagem e semelhança de Deus, na glória celestial, aí então esse casal atinge a condição de divindade. É o que está na seção 132 do Doutrina e Convênios. O Senhor diz lá que Doutrina e Convênios, seção 132, no final do versículo 19, o Senhor diz que o casal, se eles tivessem cumprido todos os seus requerimentos, passarão pelos anjos e pelos deuses ali colocados rumo à sua exaltação e glória em todas as coisas, conforme selado sobre sua cabeça. Glória essa que será uma plenitude e uma continuação das sementes para todos sempre, continuação de sementes, de posteridade para todos sempre. Então serão deuses, porque não terão fim. Portanto, serão de eternidade em eternidade, porque continuarão. Então serão colocados sobre tudo, porque todas as coisas lhes serão sujeitas. Então serão deuses, porque terão todo o poder, e os anjos lhes serão sujeitos. Isso é divindade. O restante é nós aqui, imperfeitamente, colocarmos, adotarmos no nosso caráter, na nossa personalidade, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, os atributos de Jesus Cristo. De misericórdia, de caridade, de gentileza, aqueles atributos que nós lemos na seção 121, você conhece bem isso, tá? Então, aquelas coisas que o Senhor diz, a brandura, mansidão, persuasão, longanimidade. Eu estou lendo de seção 121 do Doutrina e Convênios, tá? Bondade, conhecimento puro, tá? A caridade, virtude adornando os pensamentos, tá? Então isso aqui é ter um caráter pautado ou fundamentado, né, nas virtudes de Jesus Cristo. E se esse é o que você se refere a caráter divino, aí está.
Ok, Irmão Martins Júnior, durante a visita dos 3 anjos a Abraão, ele realizou a ordenança do lava-pés no templo de Abraão, onde as ordenanças do templo eram realizadas. Tinha um lugar dedicado para tal. Não temos nenhuma informação aqui sobre a ordenança do lava-pés com Abraão. A única ordenança que nós temos que tenha sido revelada a Abraão foi a circuncisão. E a tradução do profeta Joseph Smith, da Bíblia, essa tradução desse trecho de Gênesis, também revela que Abraão também praticava a ordenança do batismo. Então, a circuncisão com 8 dias de nascido, do bebê masculino nascido, circuncisão, e o batismo das criancinhas, então, tanto meninos como meninas, aos 8 anos de idade. Esse foi o estabelecimento, foi o que o Senhor estabeleceu. Melquisedeque administrou pão e vinho para Abraão, e agora, após receber o sacerdócio maior, ele administra uma ordenança do templo a 3 anjos. Qual foi o objeto? Não temos noção aqui de uma ordenança do templo para 3 anjos. E não eram anjos no sentido de serem seres celestiais. Não, já vimos aqui pelo texto que não, eram homens mortais, estavam lá cansados, foram lá lavar os pés deles. Não foi uma ordenança do lava-pés. Eles estavam viajando e era hábito na época. Lembra que o próprio Salvador Jesus Cristo se referiu a isso. Quando ele estava lá na casa dos fariseus lá, lembra disso? Lucas capítulo 7. Estava na casa de um dos fariseus, tá? Um dos fariseus. E uma mulher entrou e ungiu os pés de Jesus, regava-lhe os pés com lágrimas, enxugava-os com os cabelos da sua cabeça, beijava-lhe os pés e ungia-os com um unguento, uma seiva aromática lá. O fariseu disse: se esse homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o tocou, porque é pecadora. Jesus dá lá uma lição para ele, e ele diz assim, voltando para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas, e ainda os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, beijo, tá? Mas essa mulher, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu-me os pés com unguento. Então ele está mostrando aqui esse costume. Naquela época, assim, olha, a visita chega, tá? Você oferece ali, né, uma aguinha para os pés, tal, para lavar os pés, que veio lá, né, usando sandália na estrada lá, empoeirada e tudo, dá um perfuminho para ele, tudo, não sei, e cumprimenta com um beijinho. Nós temos os nossos hábitos também. Tá? Então, não temos aqui no texto em Gênesis nenhuma evidência que tenha ocorrido mais do que isso. Se aconteceu alguma coisa além disso, poderemos ver em futuros registros, mas o texto que nós temos em Gênesis não nos diz nada disso. Tá? Que teria ordenança de templo e lava-pés, não temos como afirmar isso daí. Possivelmente os mesmos anjos que visitaram Abraão também visitaram Ló, como o senhor analisa a atitude de Ló, registrado em Gênesis 19:8. Olha, na realidade, tá, os próprios mensageiros dizem que, assim, lá em Gênesis 18, assim, viraram aqueles homens o rosto dali e foram para Sodoma. Então, eles mesmos disseram que estavam... Inclusive no versículo 17, um dos mensageiros disse assim: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Tá?
Então ele diz: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se multiplicou, porquanto o seu pecado se agravou muito, descerei agora e verei se com efeito fizeram segundo o seu clamor. A fama da cidade era conhecida, né? E chegou até mim, então sabê-lo-ei. Então eles foram para Sodoma. Então, de fato, foram os mesmos e foram para lá. Você está perguntando aqui, Gênesis capítulo 19, versículo 8, onde, mais uma vez, temos um texto que, de acordo com o profeta Joseph Smith, estava meio truncado, que ele teria dito para os homens de Sodoma para abusar das filhas dele. Ló teria dito para os homens abusarem das filhas deles. Não, de acordo com o texto do profeta Joseph Smith, que você pode encontrar lá nos auxílios para estudo, não foi esse o diálogo. Isso aqui também está truncado. Mas obrigado pela pergunta. Irmão Edgar Helder Silva: por conta da decisão de Sara de dar Agar a Abraão por esposa, podemos considerar que indiretamente ele posteriormente foi inserido à prática do casamento plural por decisão divina? Ele já tinha uma prática naquela época, isso naquela parte do mundo, isso não era incomum. Casamento plural não era incomum. E ainda temos lugares no mundo onde casamento plural ainda continua sendo comum. Muitas culturas pelo mundo afora, hoje em dia, ainda praticam casamentos plurais, mas não por mandamento divino. O mandamento divino é uma coisa diferente. Qual é a diferença? Um é o casamento dos homens, seja o casamento monógamo ou seja o casamento poligâmico. É o casamento dos homens, é o casamento civil. Aqui nós estamos falando do novo e eterno convênio do casamento, um casamento oficiado pela autoridade do sacerdócio. Esse é um casamento que só pode ser oficiado por mandamento divino na casa do Senhor, por alguém que possua essa autoridade que nós chamamos de poder selador. Não é autoridade de governos, não é autoridade dos homens, não é autoridade que meu avô foi autoridade geral, então não, nada disso. Ok? Não vem por filiação, não vem por herança de família, não é por causa de pai, nem mãe, nem riqueza pessoal, ou aparência, ou eloquência, nada disso. É por mandamento divino. Então, temos então, nesse caso, e como o senhor explicou ao profeta Joseph Smith, aquilo foi uma coisa que foi aprovada pelo Senhor. Isso está lá em seção 132, o senhor menciona especificamente o caso de Sara dando Agar a Abraão. E, inclusive, isso é chamado de a lei de Sara. Esse termo está lá no final de Doutrina e Convênio, seção 132. Mas não precisa se preocupar com isso, especialmente aquelas pessoas que não gostam da ideia de casamento plural, de poligamia. Não se preocupem. Não se preocupem com isso. Não temos evidência nenhuma de que isso seja uma coisa que vai ser obrigatória para ninguém. Não existe evidência nenhuma hoje em dia de que isso deve ser algo obrigatório para ninguém. No momento, o senhor fechou a porta para isso, sinal vermelho, ninguém pode praticar. Quem sequer defender a prática pode estar sujeito a uma ação que pode resultar em restrições à sua atividade na igreja, sua participação na igreja. E se um dia, por acaso, o senhor resolver, vamos fazer isso de novo, ainda assim, a lei de Sara diz que a primeira esposa é que possui as chaves, a primeira esposa é que possui as chaves para administrar esses casamentos plurais. Infelizmente não é assim que está escrito em Doutrina e Convênios na versão em português, mas se você ler na versão em inglês, está bem claro lá. Muito bem. Irmão Sandro, de novo, João Batista foi decapitado, sendo assim, ele era ressuscitado. Como foi que ele fez a ordenança de Joseph Smith, levando em consideração que tem que ser mortais ou transladados para fazer a ordenança? Era um ser transladado, foi um ser ressuscitado para poder transmitir o sacerdócio aarônico a Joseph e Oliver. Agora,
Detalhe, muito detalhe, muito importante. Observe o que aconteceu. Joseph Smith e Oliver Cowdery receberam o sacerdócio arônico de João Batista. Depois, eles ordenaram um ao outro. Ordenanças terrenas têm que ser oficiadas por pessoas mortais. Então eles receberam o sacerdócio vindo dos céus, tá, por um mensageiro ressurreto, João Batista, e depois eles administraram aquela mesma ordenança um ao outro. Dá uma olhada lá na história da igreja, você vai ver. Olha, o Evangelho restaurado de Jesus Cristo é verdadeiro. Joseph Smith foi um verdadeiro profeta de Deus. É nesses detalhezinhos que você vê. Escuta, se fosse um negócio ali que o cara inventou, ele ia dizer, não, pois é, um anjo apareceu, me deu autoridade, eu estou fazendo aquilo, não sei o quê. Não. Tudo é feito de acordo com a lei de Deus, as ordens, tudo é uma coisa feita com ordem, tá? Irmão Rodolfo Cardoso, Isaac era criança ou adulto quando foi com seu pai ao monte para o sacrifício? O texto em Gênesis não dá uma ideia. O pior é que as traduções dizem que menino, ou rapaz, não dá para dizer. Agora, existem tradições de estudiosos, sejam estudiosos cristãos ou estudiosos judaicos, que acreditavam que Isaac já tinha seus torno de 30 anos de idade quando isso aconteceu, mas nós não temos nenhuma confirmação profética disso, não temos nada que nos diga exatamente. Agora, para Abraão, seja qual for a idade, ele tinha mais de 100 anos de idade, então se Isaac tinha 20, 30, 40 anos de idade que for, era um garoto em comparação com ele, tá? Então é isso. Irmão Marcos Lepore, o incesto de Ló com suas duas filhas. Na realidade foi um incesto de Ló, foi um incesto das filhas com Ló. Foi um ato já pré-ordenado ou foi um pecado? Olha, irmão, você sabe muito bem o que aconteceu. Por sinal, falamos sobre isso na semana passada. Tá? Nós tratamos disso, algumas pessoas já tinham perguntado no domingo passado, muito embora faz parte do bloco de escrituras dessa semana. Não, aquilo não foi correto. Tá? Não foi correto. Se fosse hoje em dia, aquelas duas irmãs lá, olha, você vai ter que conversar com o seu bispo aí, vai falar com você, e provavelmente elas teriam alguma restrição imposta sobre elas, tá? Depois de um conselho de membros. Tá? Isso não é absurdo. Agora, mas por que está nas escrituras? Porque aconteceu. E uma coisa, inclusive, que eu mencionei domingo passado, vou repetir hoje, que um colega meu, que era professor lá no Rick's College, já deve ser aposentado agora, já faz 22 anos que eu saí de lá, e era um professor lá também. Ele dizia que os escritores do Velho Testamento foram brutalmente honestos. Brutalmente honestos. Eles não escondiam nada, não douravam a pílula, tá? Não fazia dissimulação, pisou ali na banana, escorregou ali na casca de banana, botavam lá. Está escrito lá. Então, ali aconteceu. E por que esse evento? Por que não esconder isso no texto? Porque os filhos que nasceram, os dois meninos que nasceram dessa relação incestuosa, se tornaram líderes de nações antagônicas, nações inimigas dos israelitas, que eram Amon e Moabe. Então os amonitas e os moabitas, que guerrearam com os israelitas por séculos. Agora, ao mesmo tempo, tá, não esqueça que talvez a moabita mais famosa do Velho Testamento foi Ruth, tá, que casou com um israelita e decidiu se unir à religião da nora dela, da sogra dela, da Noemi. Então, tá lá, foi a moabita talvez a moabita mais conhecida do Brasil. Então, daí
para que as pessoas soubessem por que tinha tamanha penimba entre os amonitas e os moabitas contra os israelitas. Estava isso, disse, olha, nós somos da família de Terá, porque Ló era sobrinho de Abraão, filho de Arã, que era o outro filho de Terá. Terá teve Abraão, Naor e Arã. Ló era filho de Arã. Arã morreu, então tinha duas filhas também. Então Abraão casou com Sarai e Milca casou com Naor. E Abraão botou lá Ló debaixo da asa dele. Não, meu filho, vem aqui, fica comigo aqui, pronto. Levar nossos rebanhos aqui juntos aí, pronto. Até a hora que não deu certo a coisa, eles tiveram que se separar lá. Okay? Então, por que soubesse de onde saíram aqueles lá, era a penimba que tinha. Porque veja bem, é uma coisa que eu até falei numa live, acho que no ano passado, olha, quando o pessoal fala de conflito no Oriente Médio, não sei o que, olha, isso daí é um conflito familiar. São as diferentes descendências de Abraão que estão guerreando entre si. São os descendentes dos ismaelitas, os descendentes dos amonitas, dos moabitas, que estão guerreando lá. Tá? Então é aquilo. Então aquele negócio, porque eu vou trazer paz no Oriente Médio. Olha, Moisés não conseguiu, Josué não conseguiu, Davi conseguiu por algum tempo, mas olha, foi mesmo lá no campo de batalha. Salomão manteve enquanto foi justo. Na hora que escorregou também ali, acabou. Acabou a paz. Aliás, Davi também já tinha perdido a paz lá, quando os filhos se rebelaram, especialmente Absalão, que se rebelou contra ele e tudo. A coisa foi feia lá. Então aquilo, olha, aquela região lá está em guerra há milhares de anos. Então, olha, não vai ser, porque vamos eleger aqui, não sei o que, vamos pegar lá a ONU e vamos fazer, não sei o que, vamos segurar as mãos ali, cantar We Are the World, não sei o que. Olha, enquanto o Salvador não voltar e disser, olha, vocês todos são filhos de Abraão, tá? E vocês têm que se entender, porque todos são família de Abraão, todos vão herdar as bênçãos de Abraão, desde que sejam batizados, recebam a imposição das mãos pelo dom do Espírito Santo, e se for nesse caso do Senhor, vocês todos vão herdar as bênçãos de Abraão. E olha, eu tenho uma porção de outras terras aqui para dar para vocês, não precisa se preocupar, ficar com essa nesguinha aí, essa regiãozinha aí. Não, eu tenho outros lugares para dar para vocês aí, vão ser bonitos, tá? Tem aquele deserto do Saara todo, que no milênio o Senhor vai fazer aquilo ali, o deserto vai florescer como uma rosa, tudo vai ser bonito, não vai faltar lugar para ninguém. Não vai faltar lugar para ninguém. Não vai faltar comida para ninguém, não vai faltar água para ninguém. O Senhor vai prover no milênio. Tá bom, eu sei. De onde você tirou isso? Só está aqui nas escrituras. Aqui. Doutrina e Conversa, seção 104, começando ali no versículo 13. É conveniente que eu, o Senhor, faça cada homem responsável como mordomo de bênçãos terrenas, que eu fiz e preparei para as minhas criaturas. Eu, o Senhor, estendi os céus e formei a terra, obra de minhas mãos, e todas as coisas que neles há são minhas. E é meu propósito suprir a meus santos, pois todas as coisas são minhas. Mas é necessário que seja feito ao meu modo. E este é o modo que eu, o Senhor, decretei para suprir meus santos, para que os pobres sejam aumentados naquilo que os ricos são diminuídos. Pois a terra está repleta, e há bastante, de sobra. Sim, eu preparei todas as coisas e permiti que os filhos dos homens fossem seus próprios árbitros. E é aí que as rodas caem da carroça, da carruagem. Tá? O Senhor preparou todas as coisas. Tem água suficiente nesse planeta para todo mundo. Aquelas fontes lá do abismo, as grandes fontes do abismo que ocasionaram o dilúvio, tem água. O Senhor vai fazer lugares estéreis, e Ele prometeu isso através de
de Isaías, são 133, versículo 29, que o Senhor diz: nos desertos estéreis surgirão poços de água viva, e o solo ressequido já não será uma terra sedenta. Então, tá aí. Mas isso é na época da segunda vinda do Salvador Jesus Cristo, ele está falando aqui. Tudo bem, mas saí pela tangente aqui. A sua pergunta era outra. O Rodolfo Cardoso, eu estou agora aqui lendo. Abraão estará no conselho de Adão, onde Amã, Isaac e Jacó poderiam estar presentes também. O que nós entendemos sobre esse grande conselho que vai acontecer é que todos aqueles que possuíram chaves de presidência, todos que possuíram as chaves do reino, vão estar lá. Tá? Então, profetas, apóstolos, todos eles vão estar nesse grande conselho no futuro. Grandes torres. Os filhos e netos continuam selados ao Pai como na separação do casal, em novo caminho para a eternidade. Olha, Torres, eu sugiro que você dê uma olhada num vídeo que eu tenho lá no meu canal do YouTube. O vídeo vai fazer 8 anos já que eu filmei. Eu filmei logo depois que eu voltei da missão, em 2014. Divórcios e selamentos. Eu explico isso daí. E o manual geral também, o manual geral edição 2020, também fala isso de forma bem clara hoje em dia. Quando existe o cancelamento de um selamento entre um ex-marido e uma ex-esposa, o único selamento que é cancelado é o selamento entre o ex-marido e a ex-esposa. O selamento dos filhos ao pai e à mãe fica intacto. Esse selamento não é cancelado. Tá? Só o selamento entre ex-cônjuges é que é cancelado. Os filhos continuam selados ao pai e à mãe. O pai e a mãe podem casar de novo e tudo, eles continuam selados ao pai e à mãe. Lembra? O selamento dos filhos não é para dizer com quem que eles vão passar a eternidade. Tá? Eu quero passar a eternidade com minha esposa. Não quero passar com meus pais. Nem quero vê-la indo passar a eternidade com os pais dela. Certo? Ou meu pai se separar da minha mãe e passar a eternidade com meus avós e ela com meus outros avós, aqueles que estão ali em cima lá. Não, vamos passar a eternidade com nossos cônjuges. Agora, temos esse elo de ligação pelo sacerdócio, pela autoridade do sacerdócio, nos ligando aos nossos progenitores. E através desse elo de ligação que vão fluir certas bênçãos, certas honras, privilégios e glórias. É para isso. O selamento dos filhos aos pais serve simplesmente para determinar através de qual linhagem aquela pessoa vai receber as bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó. Ou através de qual linhagem aquela pessoa vai se tornar herdeira das bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó. As bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó são herdadas através do selamento dos filhos aos pais, e elas são seladas a nós quando nós nos apaixonamos por alguém e vamos ao templo, e essa pessoa se apaixona por nós também, nós vamos ao templo e somos pronunciados maridos e esposas pela autoridade do sacerdócio. Eu tenho também um vídeo falando sobre isso, que é o Formalizando Relacionamentos pela Autoridade do Sacerdócio, também está no meu canal do YouTube, você pode dar uma olhada lá, onde eu falo um pouco mais sobre isso daí. Então, olha, no caso de um divórcio, de um cancelamento de um selamento, os filhos não vão ser recelados a essa pessoa, aquela, não tem nada disso. Painho vai ser sempre painho, mainha vai ser sempre mainha. E vão visitar quantas vezes quiser lá na eternidade. Da mesma forma que a gente faz aqui. Doutrina e Convênio, seção 130, versículo 2. A mesma sociabilidade que nós temos aqui, nós vamos ter lá. Só que lá vai ser coroada de glória. E aqui no momento nós não temos glória nenhuma. Então, irmão Rodolfo Cardoso, todas as ordenanças até Moisés eram feitas sob a direção da ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Olha, quando nós tivermos mais registros, nós vamos saber que, de fato, sempre teve alguém presidindo sobre todas as dispensações anteriores. E essa pessoa que presidia possuía o sacerdócio de Melquisedeque. Nós vemos que entre os nefitas, por exemplo, nefitas lamanitas, nós vemos lá que eles ordenavam, primeiro Nefe dizia que ele ordenava sacerdotes e mestres, mas mais adiante, séculos depois,
uns 400 e poucos anos depois, lemos lá que na época do rei Mosias II, tá, que eles ordenavam élderes, mestres, sacerdotes e mestres. Então, tinha sacerdócio Melquisedeque, sim, tá? Mas registros mais detalhados vão nos mostrar isso daí. Tá? Agora, o povo, de uma maneira geral, entre os israelitas, lembre disso, entre os israelitas, tá? Porque nessa época de Moisés, época de Abraão, Isaac, Jacó, séculos depois, Moisés, ao longo de boa parte do Velho Testamento, aqui nas Américas, você tinha os jareditas, e eles tinham sacerdócio entre eles também, tinham profetas entre eles, tá? Profetas poderosíssimos, como o irmão de Jared, como Éter, no final do livro de Éter. Então, olha, tem muitas dispensações além da dispensação bíblica, por assim dizer. Muitas dispensações sobre as quais nós não temos nenhuma noção no momento. O fato de ter existido os jareditas mostra que, olha, é possível que tenham ocorrido outras dispensações. E não esqueça uma coisa que Nefe falou lá no livro de Mórmon, no final de 1º Nefe, ele diz que a maior parte das tribos, antes de Jerusalém ser invadida, a maior parte das tribos já tinha sido levada pelo Senhor para as ilhas do mar. Tem muita história por aí, tem muitos profetas por aí, tem muita coisa que a gente no momento não sabemos, mas no futuro vamos saber. Segundo Nefe, capítulo 29, tá, o Senhor promete que nós vamos ter os livros dessas tribos perdidas aí. O Senhor promete isso. Bom, Rodolfo Cardoso, então é isso mesmo, que significa que Moisés tirou Moisés meio dele, também o santo sacerdócio, as ordenanças da casa do Senhor, as ordenanças do templo, e no lugar deixou aquela lei de mandamentos carnais. Dá uma olhada na explicação que Abinadi dá sobre isso, lá em Mosias capítulo 13. Mosias capítulo 13. Então, irmão, foi por isso daqui. Então o Senhor tirou aquelas ordenanças que nós temos à nossa disposição hoje em dia na casa do Senhor, nos nossos templos, tirou deles e deu essa outra lei, chamada, entre aspas, lei de Moisés. Muito bem, irmão Fernando Vitorino, por que não fazemos circuncisão? Homem, seu menino, tu ia mesmo querer isso, é? Não tá querendo fazer amigos hoje, hein? O quê, hein? Homem, tu sabe o que é circuncisão? Tá bom, alguns de nós aí tivemos uma cirurgiazinha quando a gente era garoto aí, rapazola, não sei o que, tudo bem, mas olha, o negócio é doloroso, viu? Vai por mim. É melhor acreditar no testemunho do apóstolo Paulo, que diz, olha, não precisa de circuncisão, a gente circuncida o nosso coração, que hoje em dia a gente usa a expressão coração quebrantado, tá? Eu acho melhor do que coração circuncidado. Tem muita gente aí com faca na cozinha lá, fazendo cruz no peito, não, nada disso. Então tá aí, irmão, não há necessidade da circuncisão. Isso daí foi desfeito com a expiação de Cristo. Ainda bem. Bom, Júlio César, vi as postagens que colocou em seu Facebook sobre as lives que colocou durante o ano. Você vê qual o seu sentimento ao dividir o seu conhecimento com a gente, responder nossas perguntas. Olha, meu sentimento é muito bom, porque eu já devo ter mencionado isso algumas vezes para vocês. É uma maneira também, não apenas de eu conversar com as pessoas e compartilhar aquilo que eu aprendi, mas também toda vez que vocês me perguntam coisas relativas às verdades eternas, às doutrinas do Evangelho de Jesus Cristo, eu aqui na minha mente eu faço uma análise repetida às vezes daquilo que eu já sei. Como eu já falei algumas vezes, pelo fato de eu ser professor universitário há tantos anos, 28 anos já, tanto lá na BYU Provo, como no Ricks College, que hoje é BYU Idaho, e aqui na BYU Havaí,
A grande maioria das perguntas que me são feitas são perguntas que centenas, milhares de meus alunos já me fizeram. Eu já ensinei mais de 10 mil alunos ao longo desses 28 anos. Minhas classes são grandes, tem muitos alunos. Tinha época de ter 90, 96 alunos em cada turma. Então, agora eu estou na base de 50, 45 a 50 alunos por turma. Mas esse semestre, por exemplo, são 240. Então, o que acontece? Quando as pessoas me perguntam, geralmente eu disse, já me fizeram essa pergunta, mas o que me vem na mente é o seguinte, tá bom, 10 anos atrás ou 20 anos atrás eu respondi essa pergunta dessa forma. E aí eu pergunto a mim mesmo, o que foi que eu aprendi sobre isso? O que foi que eu aprendi sobre isso desde a época em que eu respondi essa pergunta pela primeira vez? Teria alguma forma de eu responder isso de uma forma mais clara, mais precisa do que aquilo que eu respondi no passado? Não é apenas encontrar, Helder fulano de tal falou isso, Helder fulano, o manual do Instituto diz aquilo. Eu sei o que o manual do Instituto diz, eu sei o que Helder fulano, Helder Beltrano falou. Mas o que foi que eu entendi na minha análise, no meu estudo ao longo dos anos? E é isso que eu sempre digo para vocês toda semana. Olha, as lives são muito boas, tem muitas lives, muita gente fazendo lives, e olha, aproveitem, que coisa maravilhosa ter acesso a isso. Mas as lives nunca vão substituir a sua experiência pessoal com as Escrituras e com a influência do poder do Espírito Santo. Nenhuma live vai substituir isso. Pensamentos, impressões vão vir que não vão estar escritos no manual, que não vão estar escritos nas Escrituras. E você vai dizer, poxa, peraí, interessante isso. E são coisas que vão ser relativas à sua vida, às suas experiências. E aí você pega lá e anota aquilo para benefício da sua posteridade. Porque não é nova doutrina que você vai receber. É um melhor entendimento daquilo que você já sabe ser verdade. Ou uma aplicação diferente de uma coisa, de um princípio que você já sabia. Você pensou, eu nunca pensei em aplicar isso para essa situação aqui. Sempre pensei que era para aquilo ali. Eu nunca pensei em aplicar para essa situação aqui. É como o 1 Nef 3:7. O Senhor nunca dá ordem ao filho dos homens sem antes preparar o caminho. Como é que o Senhor prepara o caminho? O Senhor prepara o caminho enviando os servos e as servas dele para preparar o caminho. Então, às vezes, nós vamos receber designações de fazer certas coisas não foi grande coisa que eu fiz, mas é uma preparação para alguma coisa que uma outra pessoa vai vir depois da gente fazer. Então, aquele negócio, alguém tem que ir na frente lá, desbastando lá o mato, fazer uma trilha. O outro vem lá e aí pega abre melhor, faz aquele acerozinho lá para todo mundo enxergar o caminho melhor. E aí vem o pessoal que vai ver depois, então, usar aquele caminho ali. O caminho está preparado, mas alguém tem que ir na frente para preparar. Isso é uma coisa que, olha, de fato, é um pensamento que vem através de 1 Nef 3:7. O Senhor prepara, o Senhor não dá a ordem sem antes preparar. Agora, pode ser que eu esteja sendo enviado para preparar o caminho para uma outra pessoa. O que acontece muito nas nossas missões de tempo integral. Volta e meia eu dizia isso para os nossos missionários lá. Olha, às vezes você vai plantar as sementes que outros missionários vão colher. Aí. Então, é isso, irmão. Obrigado pela sua pergunta aqui. O Paulo Afonso Gomes, o pai disse: matar é pecado. Ele mandava Israel exterminar multidões. Ele não tem outros métodos para não ser preciso derramar sangue? Tem outros métodos, mas todos eles ou derrama sangue, ou afoga, ou alguma coisa. Agora, importante, irmão, 1 Nef, capítulo 17, irmão Gomes, 1 Nef, capítulo 17. Nef
muito sabiamente, quando ele estava dando um esculacho lá em Lamã e Lemuel, ele fala um pouco sobre o porquê que aqueles outros povos foram destruídos. E começando aqui no versículo 32, vou ler trechos aqui. 1 Néfio, capítulo 17, começando no versículo 32. Depois de haverem atravessado o rio Jordão, ele, o Senhor, tornou-os, os israelitas, poderosos, para que expulsassem os filhos da terra, sim, para que os dispersassem até a destruição. E agora, supondes que os filhos dessa terra, que estavam na terra da promissão, que foram expulsos por nossos pais, supondes vós que eram justos? Eis que vos digo, não. Pensais que nossos pais teriam sido mais favorecidos do que eles, se eles tivessem sido justos? Eu vos digo, não. Eis que o Senhor considera toda a carne igualmente. Aquele que é justo é favorecido por Deus. Eis, porém, que esse povo havia rejeitado toda a palavra de Deus e amadurecido em iniquidade, e a plenitude da ira de Deus estava sobre eles. E o Senhor amaldiçoou a terra para eles e abençoou-a para nossos pais. Sim, amaldiçoou-a para a destruição deles e abençoou-a para que nossos pais obtivessem poder sobre ela. Eis que o Senhor criou a terra para que fosse habitada, e criou seus filhos para que a habitassem. E ele levanta uma nação justa e destrói as nações dos iníquos. Então veja bem, esse povo havia rejeitado toda a palavra de Deus. Rejeitado, não é que o povo não conhecia a palavra de Deus, que é o que acontece na maior parte dos 7, quase 8 bilhões de pessoas no planeta. A grande maioria não conhece a palavra de Deus, o evangelho restaurado, a plenitude do evangelho. Conhece às vezes partes do evangelho, conhece às vezes palavras de sabedoria que foram dadas por muitos filósofos e outros em lugares onde não temos o cristianismo, por exemplo, onde eles nem mal conhecem quem foi Jesus Cristo. Aqui não, esses eram povos que haviam recebido a palavra de Deus. Eles provavelmente tiveram profetas entre eles, não nos é dito aqui, mas para Néfio dizer que eles tinham rejeitado toda a palavra de Deus, significa que toda a palavra de Deus tinha sido pregada para eles, e eles rejeitaram e haviam, com o conhecimento da palavra de Deus, haviam amadurecido em iniquidade. Amadurecer em iniquidade significa isso, tá? Que o povo sabe o que é certo, mas escolhe o errado, mesmo sabendo que é errado. Não é que peca em ignorância. Quem peca em ignorância, a expiação de Cristo toma conta desses aí. Então, irmão, tá aqui. Agora, o Senhor escolhe o método que ele quiser. No caso dos israelitas ali, ele quis aquele método. Só, olha, vai ser na espada. Tá bom, tudo bem. Ele tinha prometido a Enoque, prometido a Noé, que não ia mandar outro dilúvio, né? Então, naquela área não tem vulcões, então, aí. Wanderson e Camila Formiga, sobre Isaac, foi considerado o único filho de Abraão. Não, o único filho não. Ele teve Ismael também. Ele teve uma porção de outros filhos com Quetura. Abraão casou de novo depois que Sara morreu. Ele casou novamente. Solidão é uma coisa terrível. Gênesis capítulo 25, você vê lá sobre o casamento de Abraão com Quetura. E veja bem, Abraão aí já estava bem avançado em anos, mas teve lá, olha, Zinrã, Joxã, Medã, Midian, lembra dos midianitas? Filhos de Abraão. E Gisbaque e Suá, tá lá. Aí, então, mas, porém, Abraão deu tudo o que ele tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, Agar, Quetura, Abraão deu presentes. E vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao Oriente, para a terra oriental. Disse, olha, você fica longe do meu filho aqui. E é aquilo, é o conflito do Oriente Médio hoje em dia, que os caras querem a guerra que estava lá, que a terra tinha sido dada para Isaque. Tá? E Abraão falou, não, vocês vão para outro lugar aqui. Mas deu presente para todo mundo, deu herança para todo mundo, mas a fortuna dele e o sacerdócio dele a Isaac. E Isaac depois passou para Jacó, não para Esaú, porque Esaú desprezou. Mas é outra história que vai ficar para próxima semana. Muito bem.
Observe aqui que não temos nenhuma, não fiz nenhum comentário sobre o sacrifício de Isaac, o fato de ser um símbolo do sacrifício do unigênito do Pai, que era Jesus Cristo. Essas coisas vocês já são conhecidas de vocês. Como nós começamos a nossa live com um grande atraso, e muitas outras lives vão tratar desses assuntos, eu passei por cima disso. Não estou querendo dizer com isso que essas coisas não são importantes, não é isso. Eu simplesmente, por causa do nosso tempo ser limitado aqui, eu dei preferência a abordar logo as suas perguntas, e outras lives com outros irmãos e irmãs vão tratar desses outros assuntos. Mas lembrem, o que vocês vão receber pelo seu estudo, sua análise, sua ponderação e as impressões, as inspirações que receber pelo Espírito Santo são as coisas mais importantes ainda, ok? Tá bom. Irmã Olga Zobrowski aqui já disse boa noite, irmão. Significa então que já são 10h26 da noite aí no Brasil. Então é uma boa hora para eu também aqui meter minha viola no saco e desejar uma boa noite para vocês e uma boa semana. O Senhor abençoe vocês todos. E o Senhor quer se comunicar conosco. Ele quer que nós tenhamos essas experiências. Tá? Ele é um Pai amoroso. Ele tem um plano de felicidade. E oro para que o Senhor abençoe vocês todos, especialmente aqueles de vocês que estão passando por aflições agora. Olha, todos nós passamos por aflições, tribulações, provações, dificuldades de todo tipo. O fato de nós amarmos o Senhor, guardarmos seus mandamentos, não vai nos isentar dessas experiências da mortalidade. Mas temos a promessa de que, por sermos discípulos de Jesus Cristo, nos esforçarmos por guardar os mandamentos, o Senhor pelo menos vai nos fortalecer, que nem Ele fortaleceu o povo de Alma Pai, lá em Mosias, capítulo 24. Não os libertou imediatamente das suas tribulações, mas lhes fortaleceu de forma que eles puderam suportar de bom grado os seus fardos. É a linguagem que o Senhor usou com o profeta Joseph Smith lá na cadeia de Liberty. Suportar de bom grado os nossos fardos. O Senhor vai nos dar a força necessária para isso, até o dia que Ele achar por bem de nos libertar desses nossos fardos, dessas nossas tribulações, temporariamente, porque esse é um mundo solitário e tristonho. Mas de tempos em tempos, muitas épocas de grande alegria, de grande satisfação. E as bênçãos do Senhor vão sempre estar sobre nós, ou para uma coisa ou para outra, ou para fortalecimento ou para agradecimento. Então, que o Senhor abençoe vocês, tenham uma boa semana. Conversamos novamente no próximo domingo, tá? Mesmo bate-hora, mesmo bate-canal. Até. Tchau.